Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, estamos começando hoje um curso sobre a Teologia da Libertação. Hoje, quarta-feira das trevas, assim chamada de quarta-feira das trevas pela igreja, por causa que nos lembra a traição de Judas. É o dia que a igreja reserva para lembrar esse ato triste, traiçoeiro, que foi aquele chamado para ser um dos discípulos de Nosso Senhor que traiu ao seu mestre, que traiu ao seu Deus. Nesta quarta-feira, nós iniciamos o curso sobre a Teologia da Libertação. Judas foi aquele discípulo que, quando Santa Maria Madalena despejava óleos caríssimos, perfumes caríssimos nos pés de Nosso Senhor, veio com a mesma demagogia da esquerda chamada católica, porque não vender e dar aos pobres, não porque ele tinha pena dos pobres, assim como não porque a Teologia da Libertação também não tem pena dos pobres, mas porque eles usam os pobres para fazer uma instrumentalização da fé a serviço do comunismo, do marxismo. A Teologia da Libertação bem poderia ser lembrada nessa quarta-feira das trevas como filhos espirituais, aqueles que seguem essa doutrina do discípulo que traiu a nosso Senhor Jesus Cristo. Um católico jamais pode ser comunista, e nós temos visto isso aqui neste canal várias vezes. E hoje, nesta quarta-feira, o senhor Júlio Loredo iniciará o curso sobre a Teologia da Libertação. Ele é especialista na matéria, autor do livro sobre a Teologia da Libertação. O link estará aqui na descrição desse vídeo, nós vamos colocar. E todas as semanas nós teremos um vídeo novo dessa aula que ele está dando sobre esse tema. Compartilhe esses vídeos entre seus colegas, entre seus amigos, nas suas redes sociais. Inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito para não perder nenhum destes vídeos. E se você puder, ajude esse canal a continuar esse importante apostolado, denunciando aqueles que, a serviço do marxismo, querem se apresentar como católicos. De católicos, eles não têm nada. Se você puder, seja membro do canal. Aqui na descrição há um pequeno botão, um pequeno link. Seja membro. Clique nesse link para ver como você pode ajudar esse trabalho que este canal está realizando para desmascarar esses marxistas que se apresentam como católicos. Boa tarde, eu sou Júlio Loredo, eu sou peruano, mas morei muito tempo, mais de 15 anos no Brasil, concretamente em São Paulo. Eu moro na Itália, em Milão, onde sou presidente da Associação Tradição, Família, Propriedade, a TFP, inspirada e fundada pelo Sr. Dr. Plínio Correia de Oliveira. Foi precisamente os amigos do Instituto Plínio Correia de Oliveira do Brasil que me pediram que faça uma série de vídeos explicando um pouco para o público brasileiro o que é a Teologia da Libertação. Teologia da Libertação. É bom me basar num livro que escrevi poucos anos atrás, que foi lançado até no Brasil. Esta é a edição Teologia da Libertação, um salva-vida de chumbo para os pobres. Eu vou fazê-lo em várias lições. Eu acho que vão ser umas 8, 9, 10 lições. Vejamos como se desenvolvem as coisas. Eu primeiro tenho que dizer o seguinte: a teologia da libertação, quando a gente fala da teologia da libertação, às vezes vem a ideia, mas isso é coisa do passado, isso é coisa dos anos 70, isso é coisa da época de Dom Helder Câmara, de Monsenhor Casaldáliga, etc. E parecia que a coisa fosse assim mesmo, no sentido que, condenada pelo Papa João Paulo II, sem o modelo do comunismo que eles tinham, o chamado socialismo real, a União Soviética, Cuba comunista, etc., parecia que a teologia da libertação era já parte da história. Porém, com a eleição do Papa Francisco ao pontificado, esta teologia voltou a estar no centro das cogitações e no centro das ações de uma boa parte do clero católico.
Os teólogos da libertação foram recebidos e são recebidos pelo Papa Francisco no próprio Vaticano. O fundador da teologia da libertação, o padre peruano, o padre Gustavo Gutiérrez, ele foi recebido no Vaticano várias vezes, ele até lançou livros dele no Vaticano 2 ou 3 anos atrás. E agora que, concretamente no Brasil, a esquerda se está de novo articulando, a esquerda se está de novo organizando, sobretudo agora que o Lula está livre e, portanto, eles poderiam ter um candidato para apresentar nas próximas eleições. Toda esta questão, todo este problema da teologia da libertação volta a estar à tona. Portanto, é indispensável, é necessário que o público brasileiro saiba, conheça o que é a teologia da libertação, não só nos aspectos teóricos, doutrinais, filosóficos, teológicos da teologia da libertação, mas também, e direi num certo sentido, principalmente, a sua concretização, ou seja, a sua atuação concreta. Esta primeira lição vai pegar um pouco a história da teologia da libertação e vamos pegar ela um pouco para trás. Porque, ponto 1, a teologia da libertação não nasceu na América Latina nos anos 60 como resposta católica aos problemas de pobreza, aos problemas de opressão que eles dizem, não nasceu como uma resposta católica para procurar a libertação dos pobres. Isso é lorota, isso é uma história que eles contam, não é assim. A teologia da libertação tem uma longa história. A teologia da libertação nasce da confluência de duas correntes. Uma corrente de ativismo social, de ativismo político de esquerda, que começou no século XIX, vejam quando, século XIX, com o chamado catolicismo social. Depois isso deu origem ao chamado catolicismo democrático, onde democrático é sinônimo de esquerda, de socialismo. Isto deu origem ao mal chamado socialismo cristão, mal chamado porque socialismo e cristianismo são termos contraditórios, do qual nasceu diretamente a teologia da libertação. De outro lado, teve outra corrente, portanto, esta corrente de ativismo social, ativismo político de esquerda. Outra corrente é uma corrente filosófica e teológica, quer dizer, de erros dentro da igreja, erros na religião, que começou como catolicismo liberal no século XIX. De origem lá pelos fins do século XIX, primeiros anos do século XX, ao chamado modernismo, o qual deu origem depois, já nos anos 30, 40, 50 do século passado, à chamada Nouvelle Théologie, nova teologia, da qual nasce diretamente a teologia da libertação. Portanto, catolicismo liberal, modernismo, Nouvelle Théologie, teologia da libertação. Estas duas correntes, a sociopolítica e a filosófico-teológica, estavam intimamente ligadas, estavam intimamente unidas, se alimentavam uma da outra. Portanto, estamos falando de uma só corrente, que não é outro que o processo revolucionário do qual fala o professor Plínio Correa de Oliveira no seu livro Revolução e Contra-Revolução, que se manifesta, de uma parte, no campo social e político, de outra parte, no campo filosófico-teológico. Vamos entrar rapidissimamente nesta história. Hoje faço a história filosófica-teológica, amanhã faço a história social e política.
Os senhores conhecem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nos é ensinada como uma revolução antimonárquica, uma revolução contra o rei, contra os nobres. Pois bem, o foi, mas foi também e, sobretudo, uma revolução contra a Igreja. Aqui tenho uma citação de um dos líderes da Revolução Francesa que lança o leitmotiv, quer dizer, a proclamação do que eles queriam. E ele diz o seguinte, Hébert, a revolução não triunfará na França até que o último aristocrata seja enforcado nas tripas do último padre. Quer dizer, não à aristocracia, não ao clero. Por quê? Eles eram igualitários, eles não queriam nenhuma hierarquia, nenhuma diferença. Portanto, eles não podiam tolerar a hierarquia na sociedade, o rei, a aristocracia, a burguesia, etc., nem podiam tolerar a hierarquia na igreja, papa, bispos, padres, etc. E, de fato, eles começaram uma obra de destruição. Olha o que um historiador francês, dos grandes historiadores sobre a história da igreja, Adrien Dancet, diz: na história religiosa da França, não houve precedente de demolição tão brutal e quanto completa. Bom, a Igreja Católica condenou a Revolução Francesa, os papas da época, Pio VI, Pio VII, condenaram a Revolução Francesa, condenaram as doutrinas da Revolução Francesa, o liberalismo e o igualitarismo. Infelizmente, já nessa época tinha católicos que gostaram da Revolução Francesa. Eram católicos já abertos ao que eles chamavam o espírito da modernidade. Eram católicos modernos, católicos, como se diz no Brasil, para frente. E como a Revolução Francesa era apresentada como a revolução do futuro, o que abre a era da modernidade, estes católicos abraçaram a Revolução Francesa. Olha o que diz um dos líderes da Revolução destes católicos liberais. Nós adoramos a Deus como autor soberano da Revolução. Deus é o autor da Revolução. Isto parece um teólogo da libertação, isto parece o Frei Beto, parece o Frei Boff, não? Estamos falando de fins de 1700, fim do século XVIII. Deus é o autor da Revolução. Dizem, nós aceitamos, nós invocamos, nós proclamamos todas as revoluções passadas e todas as revoluções que vão vir. O único, depois tem outro, Félicité de Lamennais, que diz, o único pecado da Igreja Católica é não ser revolucionária. Portanto, estes católicos, que depois se chamaram católicos liberais, eles abraçavam a Revolução Francesa e todas as suas sequelas, e não só abraçavam, mas a proclamavam como se fosse um ideal católico, confundindo religião com políticos. Vocês vejam que eles já diziam, nessa época, Deus é o autor da revolução, portanto, se nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós temos que aceitar, invocar e participar. Atenção, participar na revolução. Pois bem, este catolicismo liberal foi condenado pelos papas da época, sobretudo por o Papa Gregório XVI e um pouco mais tarde o Papa Pio IX, Beato Pio IX, e ainda mais tarde pelo Papa Leão XIII, isso é um pouco mais tarde, lá pelos fins do século XIX. Eu menciono um
ponto deste catolicismo liberal. Portanto, vejam o que eram os católicos liberais, são basicamente católicos que abraçaram a revolução e queriam interpretá-la desde o ponto de vista católico, pseudo-católico, porque evidentemente as duas coisas são incompatíveis. Mas também eles já começaram com um fala-fala socialista e revolucionário. Claro, se são igualitários, eles não podem aceitar nenhuma jerarquia, nem na igreja, uma jerarquia doutrinal, uma jerarquia de governo, na igreja, nem na sociedade. Vejam o que diz o chefe do catolicismo liberal, já estamos no 1830. Ele diz, depois da recente revolução, restam apenas a burguesia e o povo, a classe que compra o trabalho e a classe que deve vender. Nós já vemos o ódio implacável dos proletários que se adensa sobre as cabeças dos capitalistas, à espera que baixem a guarda. A revolução vem. Isto parece um proclama comunista, uma proclamação comunista. Isto aqui foi escrito 20 anos antes do Manifesto Comunista de Marx e Engels. Os senhores lembram que Marx e Engels lançaram o Manifesto Comunista em 1848. Pois bem, eu vou para frente, porque estou dando muito rapidamente a história, as raízes históricas da teologia da libertação. Lá pelo fim do século, teve o pontificado de Leão XIII, um papa excelente quanto à doutrina, mas um papa um pouco tolerante, um pouco dialogante, um pouco aberto. Este clima de otimismo, este clima de abertura, estamos falando já de 1890, 1895, de origem a que toda uma série de católicos dissessem, bom, vamos para frente, vamos abraçar a modernidade como ela é agora. Ora, para abraçar esta modernidade, a gente tem que mudar a doutrina católica, que não dá para ter a igreja tradicional com o mundo moderno. Portanto, eles lançaram um movimento que depois, poucos anos mais tarde, Papa São Pio X condenou e chamou de modernismo, e disse que era a síntese de todas as heresias. Olha só, na verdade, este é o líder do modernismo, um tal de Alfred Loisy, francês. Ele diz, na verdade, toda a teologia católica, os princípios fundamentais da filosofia geral da religião, a lei divina, o próprio dogma e o nosso conhecimento de Deus tem que se submeter ao Tribunal Supremo da Modernidade para ser condenados. Vejam como é forte. Condenado a toda a teologia católica, condenada pela modernidade. Os princípios fundamentais da filosofia católica, os princípios fundamentais da religião, a lei divina, está aqui escrito, meus senhores e minhas senhoras. A lei divina tem que ser julgada pelo Supremo Tribunal da Modernidade para ser condenada. Bom, eu não vou para frente porque seria muito longo, mas o modernismo, portanto, negava, pela base, negava a possibilidade de ter um dogma. Eles diziam isto, 15 segundos de discurso doutrinal. Eles diziam, o que é Deus? Deus não é um ser lá em cima, um ser transcendente, um ser absoluto. Deus está dentro de nós, gente. Deus está dentro de nós.
é uma sensação de um fluxo divino que nós temos dentro de nós. O conhecimento por sensação deste divino que eles chamavam imanente, essa é a religião. Ora, eu posso ter um sentimento religioso, você pode ter outro sentimento religioso, os colombianos podem ter outro sentimento religioso, então o sentimento religioso muda. Se o sentimento religioso muda, a religião muda, porque não tem uma só religião. É por isso que São Pio X, quando condenou, disse, esta não é uma heresia, é a síntese de todas as heresias, porque eles põem o machado na raiz. Bom, condenados, os modernistas se esconderam, eles mesmos dizem, eu tenho aqui documentos que dizem isso. Eles se esconderam no que eles mesmos chamaram uma maçoneria católica. São Pio X também disse, eles se têm reunido de novo num clandestinum fedus, uma liga clandestina. Esta liga clandestina, esta maçoneria católica, continuou a trabalhar em secreto nos anos 20, nos anos 30, e deu origem a toda uma nova onda de heresias teológicas e filosóficas que nos anos 40, 1944 concretamente, Papa Pio XII chamou de Nouvelle Théologie, nova teologia. O que diz a Nouvelle Théologie? Deus está na história. Deus se manifesta na história e, portanto, para ouvir a voz de Deus, nós temos que entrar na história e, concretamente, onde a história está sendo feita, portanto, nas revoluções. Bom, e eu acabo, os senhores e as senhoras me perdoem se eu fui rápido demais, mas, como eu disse, eu estou fazendo uma síntese para poder entrar depois na teologia da libertação. Toda a primeira geração da teologia, de teólogos da libertação, estudaram com estes novos teólogos, com estes da Nouvelle Théologie. De fato, a teologia da libertação não é que uma radicalização dos pressupostos doutrinais, das doutrinas da Nouvelle Théologie. Portanto, eu acabo, catolicismo liberal, condenado pelos papas, modernismo, condenado pelos papas, Nouvelle Théologie, condenada por Pio XII, teologia da libertação, condenada depois por João Paulo II. Esta é a genealogia péssima, infecta da teologia da libertação. Não me resta que saudar a todas as senhoras, todos os senhores, e nos damos cita para um próximo vídeo, no qual falarei da história, das raízes da teologia da libertação em campo social e político. Para todos, de Júlio Loredo, boa tarde. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.